Estamos de volta e agora vamos conversar com a médica que atende desde o recém-nascido ao adolescente. E a nossa convidada de hoje é a doutora Diérica. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, gente. Hoje nós vamos conversar, não é? Sobre saúde da criança, gente. E eu estou muito feliz com a sua presença aqui, porque eu sei que as mamães que nos acompanham ficam muito curiosas, né? Querem saber mais e mais, né? Com certeza. Então hoje vamos começar aqui falando, porque temos muita coisa ainda aí pra gente falar, mas vamos começar falando. E eu quero que você se apresente primeiro falando quem você é, né, onde que você atende, se você onde que você mora, porque o nosso programa passa em vários estados também. Sim. Bom, eu sou a Diérica, né? Eu sou médica, realizo atendimento ali desde a sala de parto até aos 19 anos. 19 anos? Sim, olha! Inclusive essa é uma dúvida que é recorrente. Das mães, né? Uhum. Qual é o tempo de atendimento? Então, sim, nós atendemos do recém-nascido até aos 19 anos. Eu atendo aqui em Goiânia, né? Lá no Hospital São Judas Tadeu. Lá, hoje eu tenho um consultório, né? No São Judas Tadeu. Ali, atendemos tanto os planos de saúde quanto o particular. Então, a gente atende IMAS, IPAS, Unimed, que são os principais planos de saúde aqui hoje do estado, né? Também faço sala de parto lá no Ismael Queiroz, que fica no Cidade Jardim, e no Santa Bárbara. Muito bom. Então, gente, vamos aprender um pouco mais hoje aqui o que o pediatra faz, né? Desde quando que a mamãe precisa procurar ali o pediatra. Então, essa já vai ser a minha primeira pergunta. Quando que a mãe deve procurar o pediatra? Certo. Bom, em um cenário ideal para nós, pediatras, o ideal seria que o bebê já fosse atendido ali antes do nascimento, que é quando ali no último trimestre da gestação da mãe, ela passa por uma consulta que a gente chama de consulta pré-natal do recém-nascido, que é onde ela vai tirar as dúvidas dela em relação a vias de parto, que muitas vezes, por mais que ela passe com a consulta com o ginecologista, ainda ficam dúvidas referentes como que o bebê vai se comportar naquela situação do nascimento, se vai fazer mal para ele o parto normal, uma dúvida frequente, se o bebê vai ficar ali sufocado, né, durante o nascimento do parto normal. Então, a via, né, de parto, a escolha, tá orientando a mãe nessa escolha da via de parto, é uma função nossa também. Definir através dos exames dela, que outra coisa muito importante, a gente avaliar os exames da mamãe, os exames pré-natais, porque existem algumas patologias que tem uma certa urgência em serem cuidadas ali durante o nascimento da criança. Como, por exemplo, já vamos dar exemplos aqui para que as pessoas já vão sabendo. Por exemplo, quando a mamãe tem a portadora do vírus do HIV, mesmo que ela faça tratamento adequadamente, tá? A gente tem que saber isso antes do parto acontecer, para a gente poder fazer a medicação e logo após o nascimento tem um cuidado específico com o recém-nascido, quando ele nasce, o banho tem que ser imediato, né? Hoje a gente preconiza o banho após 24 horas, mas nesse tipo de nascimento o banho tem que ser feito imediatamente, então evitar o contato com secreções, então tem todo um cuidado com o recém-nascido ali no momento desse parto. Então isso é muito importante. Então a consulta pré-natal do recém-nascido, ela é importante justamente para a gente ver esses pontos. Então, outra patologia que também é a hepatite B, que requer vacinação imediata do bebê logo nas primeiras horas de vida. Então, a gente tem que estar ligando para a Secretaria de Saúde, agendando para eles virem logo após o nascimento do bebê. Tá? Para não atrasar muito também a amamentação, porque, por exemplo, a hepatite B pode amamentar, né? Já no HIV não é indicada, é contraindicada a amamentação. Então isso também são assuntos que a gente vai conversando nessa consulta pré-natal. Isso, então o ideal é que o bebê fosse atendido antes de nascer. E aí, por exemplo, essa mãe grávida que procura você, ela te procura porque ela escolheu você para acompanhar o bebê dela quando nascer, ou porque ela já sabe que você que vai fazer a sala de parto? Normalmente não. Por exemplo, em alguns hospitais já tem a equipe formada. Então, às vezes ela procura um obstetra, o obstetra
Se ele tem equipe formada, tem o pediatra já específico. Eu trabalho com um médico, eu faço parte da equipe dele, então somente sou eu lá como pediatra, então as mãezinhas já sabem que sou eu que vou fazer assistência na sala de parto. Em outros hospitais, normalmente, principalmente os que trabalham em regime de plantão, são plantonistas, então um dia sou eu, outro dia é o colega, de dia um, à noite é outro, então aí vai fazendo um revezamento. Mas a mãe tem direito de procurar o pediatra específico, ela pode sim comunicar ao médico dela, né, o obstetra dela, que ela tem preferência em um pediatra. Legal, aí ela procura você, já faz essa consulta. Eu lembro que eu fiz essa consulta, né, na minha primeira filha, que eu tava grávida, eu procurei a pediatra. E aí eu lembro que ela me passou até uma cartilinha com o que eu já podia comprar, as medicações. Eu achei tão legal isso, que a gente já se prepara. Sim, quando a mãe vai fazer uma consulta pré-natal comigo, eu tenho um material que eu entrego pra mãe, porque além dessa parte de olhar exames, né, conversar sobre as vias do parto, a gente também pode estar conversando com a mãe sobre como preparar o ambiente para receber o bebê. Por exemplo, como que tem que ser o bercinho, como que tem que ser arrumado esse bercinho, posição de dormir, como que a roupa do bebê deve ser lavada e guardada, qual tipo de sabão usar. Nossa, isso é importante. Às vezes tem mãe que acha que isso é besteira, mas não é. Porque pode dar alergias, não é? Sim, eu já tive um caso de bebê que foi pra UTI porque teve uma reação alérgica ao amaciante. Ele ficou ficando vermelhinho, fez edema e a gente teve que levar pra UTI, porque não conseguiu controlar ali na... E já aproveitando que você falou isso, o que você aconselha? Que tipo de sabão? O sabão indicado é o sabão de coco, que é um sabão neutro, né? E não utilizar nenhum tipo de amaciante. Então lavou com sabão de coco, enxaguou bem, colocou para secar e tá ótimo. Gente, não é cheiroso o sabão de coco, não tem cheiro, mas assim, porque eu sei que assim, a gente quer que o bebê fique cheirosinho, aquela coisinha, né? Mas o sabão de coco é o indicado. É mesmo, o indicado, né? Sabão de coco. Sem amaciante, sem porque amaciante. Eu também fiz isso, esse negócio aí do amaciante. A minha filha teve alergia, tive que correr pro pronto-socorro, aquele sufoco todo. Depois eu aprendi isso, né? Realmente não pode. Vai no sabãozinho de coco mesmo, não é cheiroso, mas o seu bebê é cheiroso, né? O cheirinho do bebê é diferente, né? Não precisa de nada, ele já tem o cheirinho dele. A casa muda, você lavou as roupinhas ali, pendurou, já mudou o cheiro da casa. É verdade. Então já fica essa dica, né? Outra coisa também que eu acho legal falar, não sei se você fala, questão de pomada, né, de assadura. Tem alguma, assim, que você indica, que é melhor? Sim. A gente tem 2 tipos de pomada, que é a preventiva e a de tratamento. E essa, de fato, é uma dúvida comum e que muita gente faz errado. Porque tem aquela pomadinha genérica que tá lá na farmácia, que chegou lá, o farmacêutico já entrega, que é a de nistatina com óxido de zinco. Esse é quando tá assado, né? Esse é quando tá assado. Então, assim, é uma pomada de tratamento. Então, a gente tem que ter consciência em relação a isso, que ela é um medicamento. Então, é somente quando o bebê tá assado. A pomada ideal é aquela preventiva, que ela faz uma proteção de barreira ali no bumbumzinho do neném, nas regiões de dobra. Não precisa te passar muita quantidade. Na verdade, se fez a higienização correta, que não é com lenço umedecido, que muita mamãe... Não acredito. É com algodãozinho em água. Com algodãozinho em água morninha, deixa a garrafinha térmica ali do lado do bercinho. É claro que a gente compreende que quando sai de casa é muito difícil manter essa rotina. Mas em casa o ideal mesmo é o algodãozinho com a aguinha morna, ou às vezes até levar no banheiro, dar um banhozinho ali. É o melhor, né? Então, lavar. Mas você fala do lencinho por causa também de alergia? Pode dar alergia porque eles têm conservantes. Por mais que fala ali na embalagem que não tem, acaba que tem um químico, porque para manter aquilo ali livre de bactérias, porque fica molhado o tempo todo, né? Tem algum conservante sim. Então pode provocar irritação na pele do bebê. Então o ideal mesmo é só a aguinha morna ou sabãozinho ali na hora que se levar no chuveirinho, né? Lavou, secou. Se tiver bem sequinho e o bebê não tiver apresentando nenhuma irritação quanto à fralda, não tem necessidade nem de passar pomada preventiva. Só lavou e secou bem. Agora, aí é outro problema. Se fizer a troca de fralda recorrente, o bebê provavelmente não vai assar.
né? Se fizer, fez xixi, tirou, só porque a gente sabe que isso daí é um pouco complicado, principalmente durante a noite. Então aí a pomada preventiva entra como essa barreira de proteção para esse xixi não ficar em contato com a pele. Então, olha aí, gente, já fica a dica. Não compra essa pomada que tem essa aí é de tratamento, Isso. né? Essa outra aí. Eu lembro que eu tinha ela para os casos mais críticos e a de prevenção, né? Que a gente passa lá. Que mais que você, falando dessa consulta de pré-natal, o que mais que você orienta a mãe? Olha, a gente ajuda na montagem do enxoval também. A gente orienta o que deve comprar para não comprar coisas excessivas demais. Falamos também sobre os primeiros dias de vida desse bebê, como equipar a casa para receber o bebê, porque mães de primeira viagem, né, aquelas que não tiveram recém-nascidos, às vezes não tem a rede de apoio muito boa, né, a mãe, a avó do bebê. Então, vai ali desde como que tem que ser o ambiente da casa, qual o melhor local para colocar o berço do bebê. Entendeu? Porque o bercinho do bebê tem que estar num local mais claro da casa, né? Ou no quartinho. Como que deve ser os primeiros dias, você deve dormir com a mãe, você deve dormir na cama. Nossa, isso é polêmica, hein? Polêmica. Porque tem as teorias aí, né? Tem a turma aí da cama compartilhada, já tem a turma que não concorda. Já vou te perguntar, e aí? Qual que é a orientação médica? Olha, nos primeiros dias, pela insegurança, é ideal que o bebê pode dormir no quarto com os pais, desde que seja na caminha dele. Separado, né? Separadinho, ali no bercinho ao lado da cama. Esse bercinho tem que estar com um lençolzinho muito bem esticadinho. Eu sei que é muito lindo aquele, né, o enxoval, as crianças, tudo muito fofo. Muito lindo, mas não pode ter isso na cama do bebê, porque a gente tem um risco de sufocamento do bebê. Então o bebê acaba ali na movimentação das mãos, né, ele traz ali no roxinho, ou ele pode se virar um pouquinho e encostar nessa almofadinha que está ali na lateral do berço e sufocar, porque ele não consegue, ele não tem a força para voltar. Então, o bebê é o ideal que ele durma no bercinho ao lado ali da cama do papai e da mamãe. Então, a mamãe sempre vai estar muito cansada. E nos primeiros dias, você como mãe sabe que, acho que o primeiro mês do bebê é muito difícil, a primeira semana tá ali no puerpério, quem tá de cesárea ainda mais ainda. Então, fica muito cansativo, fica com privação de sono e acaba que na hora de amamentar, tem muita mamãe que deita e amamenta o bebê ali na cama. Tem risco de rolar em cima do bebê e sufocar o bebê. Então, o risco de sufocamento de recém-nascido é alto. Então, põe no bercinho esticado, não precisa de ter muito pano, só vestir bem o bebê, né? Não precisa de colocar muita cobertinha, não precisa disso, até o ideal é evitar o uso de cobertores. E o quarto, à noite escuro e de dia claro, para o bebê já começar a ter uma noção do que é dia e o que é noite. Ah, legal, é muito bom isso, né? Isso. Porque tem bebês que trocam, né? Trocam. Dia pela noite. Ai, coitada da mãe. Nossa. Tem a fase da estrogestação que dura até os 3 meses de vida, né? Então o bebê ainda não sabe que ele tá do lado de fora, ele não entende muito bem. Então os pais ali que vai acalmando, acalentando e adaptando o bebê a essa fase nova da vida dele, né? Muito bom, muito bom. E aí esse bebê, ele nasce, você fez o parto desse bebê, né? Depois, como é que é a orientação para os cuidados? Eu sei que na primeira semana parece que acho que vai toda semana, não vai? Bom, assim, primeiro mês? Fez assistência do recém-nascido lá na sala de parto, a gente passa a visita, o ideal é que o bebê fique internado pelo menos 48 horas de vida, né, no hospital. Ele tendo um peso de ganho de peso adequado, né, e está com a saúde íntegra, a gente pode liberar esse bebê para casa. O ideal é que na primeira semana de vida ele já faça o retorno com o pediatra. Então, o Ministério da Saúde, ele orienta que tem atendimento ao nascer, né, na primeira semana de vida, primeiro mês de vida, segundo mês de vida, quarto mês de vida, sexto mês, nono mês e décimo, que aí é um ano, né, que é o 12º mês. E a partir daí, 18, e a partir disso, o anual. Então, inclusive eu até trouxe aqui, que é o nosso instrumento de trabalho, né, que é a caderneta da criança. Toda criança que nasce, ela tem direito de receber a caderneta.
quando o hospital não fornecer, ela é encontrada facilmente em lojas virtuais, o pessoal tem no site do Ministério da Saúde até para imprimir. E nos postinhos tem? Tem, mas às vezes fica em falta. Infelizmente, algumas vezes fica em falta, mas ela pode estar retornando ali. Então, essa caderneta, além de ser o nosso instrumento de trabalho do pediatra, né, é também a história do bebê, desde quando ele nasceu, né? Então, aqui até fala pra gente aqui, né, para a família e cuidadores. Então, aqui tem toda a identificação do bebê e ela é uma caderneta que vai nos auxiliar como por exemplo, se você for em outro pediatra, ele vai abrir aqui, vai ter toda a história do bebê aqui, quanto que ele pesou, o que ele estava alimentando, quando ele começou a ter marcos de desenvolvimento. Então, ela é um mecanismo para a gente acompanhar esse bebê de forma correta. E aqui, nas primeiras páginas, acho que poucas pessoas leem, não sei se você chegou a ler. Aqui é muito interessante, fala que desde o nascimento, quais são os direitos da criança, tem aqui pra gente também, né, quais são os direitos sociais da criança, né, perante a lei. Então fala aqui, ó, os primeiros dias de vida da criança, vacinação, triagem neonatal. Ele explica bastante, né, os desenvolvimentos, né, o que esperar. Os marcos de desenvolvimento. Então a gente vai apontando tudo aqui nessa caderneta e a gente tem aqui as ferramentas, né, para avaliar o neurodesenvolvimento do bebê. Então é muito interessante, eu acho que o ideal é que toda mamãe tenha acesso a essa caderneta e que faça bom uso dela, né? Aqui ensina como iniciar a alimentação do bebê, passos de fazer uma alimentação saudável, é bem interessante. Então, quando a criança vai pra gente lá, o recém-nascido, a primeira coisa que a gente pede é a caderneta dele, que aí a gente vai ver o peso que ele nasceu, o que foi feito durante o parto, se teve alguma intercorrência, e aí a gente começa a vida ali do recém-nascido. Então, na primeira semana, a gente vai dar as orientações, é um momento que chega com muita dúvida, sobre o sono, tem mãe que fala, ai, meu filho tá chorando demais, e até algo que eu gostaria muito de dizer, que existem algumas pessoas que falam, deixa chorar, deixa lá no bercinho chorando. Não pode. Não. O bebê, o choro, a comunicação dele é não verbal, né? Ele tem uma comunicação não verbal. Então ele não entende que você tá deixando ele chorar ali, que ele tem que parar de chorar. Não é por manha. O bebê, ele chora nas primeiras semanas de vida por necessidade básica, que é comer, sono, ou porque ele quer um carinho mesmo, ou ele tá assustado com alguma coisa. Agora imagina você ser mãe, a única pessoa que ele tem esse, né, mãe ou pai, né, é a pessoa que ele confia, que é o amor da vida dele. Deixar ele chorando ali. Nossa, gente, isso traumatiza. Isso eu posso, né, a criança, ela se sente desamparada. Isso. Né, e aí isso vai, as consequências desse choro aí, desse abandono, vão vir ali ao longo da vida dela. Justamente. Né? Então isso é muito sério. Aquele dizer aí antigamente que falava, né, que vai pôr manha na criança. Vai pôr manha na criança. Gente, não. O bebê precisa de colo, precisa de toque, né, pra se sentir seguro. Tudo é diferente para o recém-nascido, desde os sons, as sensações, porque quando ele tá lá na barriga da mamãe, tá tudo quentinho, né? Tá tudo gostosinho, ele tá escutando o batimento cardíaco da mamãe, ele tá sentindo o andar da mamãe, o caminhar da mamãe, ele tá comendo toda hora. Então, quando a gente, né, ele vem para essa vida aqui fora, tudo muda para ele, gente. É uma mudança abrupta na vida de um ser que não tem noção de nada, tadinho. Então, não façam isso, o bebê chorou, pega no colo. E aí eu entro até na minha área aqui da psicologia, que muitas mães que não estão bem emocionalmente, né, não conseguem amparar esse bebê. Né? Muitas mães não conseguem, o bebê chora, ela fica desesperada, ela não consegue pegar, ela tá muito cansada. Tem muitas mães que, assim, que estão passando por uma depressão pós-parto, né? E aí precisam de ajuda, não conseguem de fato ali pegar aquele bebê. Então fica aqui também o alerta, né? Sim, a consulta com o pediatra nas primeiras semanas de vida, o olhar do pediatra vai além ali do recém-nascido. Porque quando você recebe uma criança, você não recebe só ela, você recebe toda a família. E com isso vem todos os problemas da família também. Porque o bem-estar da criança, do indivíduo em si, o que é ter saúde? Né? O bem-estar físico, social, emocional, né? E psíquico. Então a gente tem que ter essa noção que o bebê, para ele
estar numa situação de saúde, tudo tem que estar bom para ele. Então, a família tem que estar bem. Então, quando a gente recebe essa criança ali no consultório, esse recém-nascido, a gente tem que ter esse olhar além do recém-nascido. Como que está essa mãe? Por quê? Isso interfere na lactação, né? Diminui a produção de leite. O estresse produz muita adrenalina, que é um hormônio que inibe a produção do leite. Então, ele diminui essa lactação que vai interferir na vida do bebê, né? Ela está recebendo apoio do pai, né? Está recebendo apoio da família, ela tem uma rede de apoio, está cuidando sozinha, porque cada mãe a gente vai orientar de uma forma, né? Porque cada mãe tem uma realidade ali, né? Por isso que é importante, tá? É uma mãe que é autônoma, trabalha autônomo, ela vai precisar de deixar esse bebê com alguém. Então, a gente está ali para orientar como que extrai o leite, como que tem que ser o cuidado desse recém-nascido. Tem mães que acabou de ganhar o bebê e vai ali trabalhar. E às vezes vai trabalhar num comércio onde o bebê tem contato com várias pessoas. Então, tudo isso são detalhes que a gente tem que ter esse olhar além ali da saúde física mesmo do bebê. Então, aí nessa consulta a gente avalia a produção de leite, se está mamando só o peito, está complementando com fórmula. A gente avalia o sono do bebê, se está tendo cólica, o cocô desse bebê, como que tá, né? Porque o cocô, como o bebê ele não fala, então a gente observa quando o bebê está doentinho, como febre, alteração da coloração das fezes, cor de pele diferente. Ah, porque tem até a icterícia, né? Isso. Quando que ela aparece, assim, geralmente? Normalmente nos primeiros dias de vida. Então, até ali o 5º dia de vida, o bebê que vai ter icterícia, né, independente do fator, ela vai aparecer. Então, é um alerta que a gente faz para a mãe. Então, até o 5º dia de vida já começa a aparecer. Mas pode ser que ela se piore aí, até o 7º dia de vida pode ser que piore, e é uma orientação que eu passo assim que eu vou dar alta pro bebê, que se mudar a coloração de pele, tem que levar no hospital para fazer o exame de sangue para detectar o nível que tá essa icterícia, né, que é medida pela bilirrubina. Então a gente mede e também avalia qual o fator desencadeante, porque ela pode ser fisiológica ou patológica, aí a gente vai avaliando. E qual que é o risco dela? Porque ela tem um risco, né? Sim, tem um risco. A icterícia, ela pode ir impregnando tanto, é uma produção excessiva das hemácias imaturas, e pode chegar a provocar um comprometimento neurológico do bebê. Então, o bebê pode ficar com sequelas permanentes pro resto da vida. Quando chega a níveis muito altos, tem que fazer uma transfusão sanguínea do bebê. Então, por isso é importante de detectar precocemente e levar para o tratamento. Gente, o tratamento não é o chá de picão. Não é o chá de picão. Não é chá. Não é o banho de chá de picão. O banhozinho de sol, durante muito tempo ele foi recomendado, mas hoje existe até uma divergência aí, fala que ele realmente não tem eficácia nenhuma, mas o tratamento que é o ideal, né, nos primeiros dias, é a fototerapia, que é feita intra-hospitalar. Então tem que ir lá, interna de novo, né? Interna de novo, vai tomar o banhozinho de sol lá do hospital, que é aquela luz azul que fica. Você coloca o óculosinho lá, né, e tudo, né? Então, precisa, viu, gente? Tá muito bom o nosso papo, mas vamos tomar uma aguinha rapidinho e já já a gente volta com mais.